Beleza, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais um podcast Sião Papo Aberto. Nós somos a Igreja Presbiteriana Sião, aqui no município de Cordeiro. Eu sou o pastor Rodrigo Paradela e é com muita alegria que nós estamos fazendo mais um podcast Sião Papo Aberto. Sim, com um pouco de atraso, nós tivemos um probleminha aqui no som, mas está tudo ok agora, graças a Deus. Pode compartilhar o link, vem com a gente, vamos nessa fazer um podcast muito especial nessa noite. Boa noite, gente de casa, tudo bem com vocês? Vem chegando, hein? Compartilha esse link, convide o pessoal, porque hoje esse bate-papo está demais. Vou já apresentar a nossa convidada de hoje. Se você não sabe quem é, já você vai saber. Muito agora? Bem. Pode ser agora. De uma vez? Eu estou ansiosa hoje, eu não falei? Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, uma pessoa que eu admiro muito. Eu a conheci no ano de 2015. Tive oportunidade de ser orientada por ela. Pouco tempo. 2015, 2015, caramba. Quando nós mudamos para Cantagalo. Né? E de lá para cá é uma pessoa quem eu admiro e quem eu tenho aprendido muito. Tivemos muitos outros encontros. É a Liliane Alves, essa querida, essa pessoa meiga e maravilhosa que está aqui com a gente hoje. Dê uma boa noite para o pessoal de casa. Pode falar. Posso falar? Tá ligado? Eu tô aqui. E aquela câmera ali é sua. Tá ligado. E aquela câmera ali é sua. Então tá ótimo, gente. Eu que me sinto assim, extremamente grata, né, por poder estar aqui com essas pessoas tão queridas, compartilho da mesma alegria de conhecer a Paradela, essa mulher maravilhosa, uma serva de Deus. E estar aqui com vocês nessa noite para a gente poder dividir, compartilhar, pensar, ter momentos de reflexão e aprender um pouquinho um com o outro, né? Nessa interação. Isso é muito bom. Vai ser muito bom. E vocês pode colocar aqui sua pergunta depois, quando começarmos o nosso bate-papo, um recadinho para a Liliane. Converse aqui com a gente através do nosso chat, hein? Muito bem, vocês perderam, porque nós estamos aqui com esse probleminha técnico, mas nós já fizemos um podcast. O podcast já aconteceu. Só não estava sendo transmitido. Muito bem, mas esse podcast tem aí o apoio maravilhoso da Pharmacenter, o atendimento que você merece. Entre em contato aí com o Léo e sua equipe, tenho certeza que você será muito bem atendido. Pharmacenter fica aqui no centro de Cordeiro. O WhatsApp da Pharmacenter para você fazer o seu pedido e será entregue aí na sua residência, 981 16 03 69, 981 16 03 69. Entre em contato aí, Pharmacenter, o atendimento que você merece. Temos também a Geração Presentes e Papelaria, fica ali no nosso bairro Rodolfo Gonçalves. A Adriana e sua equipe terá o maior prazer em atendê-lo e atendê-la. Você pode chegar lá que você vai sair com presente que o seu filho, que a sua festa merece. Muito bem. Big Stage, som e iluminação para qualquer evento. Entre em contato aí, busque o Big Stage aí nas mídias sociais. Tenho certeza que o Thiago vai fazer aí a sua festa brilhar, com certeza, com iluminação e um som de qualidade. Que coisa boa poder compartilhar essa noite esse tema tão gostoso, passeio pela educação. Que coisa boa, é um tema que eu particularmente gosto demais de falar também. Eu tenho essa veia aí de educação, de educador, gosto dessas coisas, eu amo, leio sobre isso. Isso é bom. Leio sobre isso, só não tenho coragem de assumir uma classe de adolescente. Um pastor tem uma classe enorme, não tem coragem de assumir uma classe, mas né? Ele é muito bom com os adolescentes, sabe? Ele está falando isso aqui, mas ele é muito bom com os adolescentes. Eu acredito. Eu tenho formação para tal, mas olha, eu gosto da aula para adulto.
Adulto eu amo, acho fácil, fala linguagem. Adolescente também, não tenho problema não. Mas eu, sim, adolescente, adulto, para dar aula, ainda mais se for filosofia, né? Então, assim, eu acho interessante. Mas enfim, vamos falar, não estou aqui falar de mim não, né? Vamos falar de você. Vamos lá. Mas coisa boa. Liliana, sua paixão pela profissão é algo notório a todos. Amém. Né? Isso todo mundo olha para você, conversa um pouco com você e vê, né, essa sua busca pelo saber e essa sua busca para saber, para ensinar. Né? E o saber não pode morrer em nós. Se o nosso saber morre em nós, ele não serviu para nada. Né? Tem que ser transmitido. Então, como a Liliane começou? Como foi isso, né? Como se deu? Conte um pouquinho aí para nós a sua trajetória. A Liliane aí profissional, como que surgiu? Como que isso brotou lá no seu coração um dia? Como você se viu? Enfim, vamos fazer um pouquinho aí, vamos voltar um pouquinho na história. Fazer uma retrospectiva, isso, né? Isso, vamos lá. Lembrar, né? Toda criança tem um jogo simbólico, né? Brinca, né? O brinquedo é de suma importância na vida da criança. Eu brincava de ser professora, né? Queria ser aeromoça, quis ser bailarina, mas ser professora estava lá, né? E como nós conversamos, Cordeiro tinha as irmã Mercedes, irmã Ângeles, irmã, esqueci o nome da outra. Eu sei que uma era francesa, a outra era alemã. Sim, uma italiana. Outra italiana. E elas me ensinaram muito, muito, muito. Eu aprendi a ser professora na igreja. Olha aí. Na igreja. E com o passar do tempo, eu venho de uma família muito humilde, mas sempre fui assim, encantada por ler. E eu lembro que nas minhas férias, nós íamos para a casa dos meus avós, minha tia tinha muita revista, fazia coleção de fotonovelas. Mas só que a gente era proibido de ler fotonovela, né? Aí eu pegava e lia, eu adorava ler, e pegava os livros que eu tinha disponível, eu lia. Aí minha tia dava castigo, né? Aí batia na minha mão porque peguei um livro que não era para eu ler, né? Mas foi assim um tempo muito bom. Eu terminei o ensino fundamental e ingressei logo no curso de formação de professores, depois do ensino médio, e tive excelentes professores, Dona Sônia, Dona Solange Peckley, Vânia, Sônia. Tive profissionais assim que me inspiraram na minha profissão mesmo, que eu tenho como bons exemplos até hoje, né? Pessoas que marcaram a minha história como pessoa e como profissionais, né? É curioso isso, deixa eu cortar um pouquinho a sua história. É curioso isso porque quando a gente tem contato com pessoas, e me permita te usar, pode deixar gritar, tem problema não. Tem problema não. Pessoas tipo você que são encantadas com a profissão e encantam quando ensinam, quando falam sobre isso, desperta nas pessoas o desejo também de lecionar. Sim. De ser alguém. Isso você viveu, você teve essa experiência. Graças a Deus. Graças a Deus. E a partir daí, desse momento de encontros e desafios, porque houve uma mudança na minha história, né? Porque a proposta seria trabalhar muito cedo, mas minha mãe conseguiu, graças a Deus, me manter na escola, né? Então, eu fiz meu percurso formativo e logo que eu comecei a lecionar, eu lecionei na zona rural, numa fazenda que meu tio administrava em Trajano de Moraes, e depois eu consegui um emprego na Santa Mônica, tive uma breve passagem no CELC e fiz o meu concurso público e passei em 5º lugar, né? E depois, 2, 3 anos depois, eu fiz mais um concurso, passei também, fiquei com 2 matrículas no estado
e comecei também a trabalhar no Paulo César. E sempre estudando. Desde que eu comecei a estudar, todo ano eu faço um curso, todo ano eu não parei de estudar mesmo, né? Eu busco, assim, ao máximo me aperfeiçoar, não só como profissional, mas como pessoa. Aprender, estar com gente e poder dividir isso da melhor maneira que for possível. Ontem eu estava falando com uma mãe e ela estava falando, não, as coisas estão muito difíceis, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. Nunca foi o meu alvo principal, é uma necessidade para a gente sobreviver. Sim. Mas a gente não vai romantizar e dizer, eu trabalho porque eu estou fazendo uma caridade, não, mas eu tenho um encantamento por aquilo que eu faço, independente de quanto aquilo vai me custar, porque amar o próximo, para mim, está em primeiro plano. Você servir dentro daquele talento que você foi abençoado, então, eu acho fundamental. Essa é a chave do sucesso, né? Quando você descobre, quando você tem um talento e consegue viver do seu talento. Quando você tem um dom e vive do seu... privilégio. É um grande privilégio. Eu vi de um pastor há muitos anos, ele orando, ele falou com Deus assim, Senhor, muito obrigado pelo privilégio de eu estar fazendo e me mantendo em cima daquilo que eu faria sem receber nada. Isso é dom. Sim. Isso é dom, né? E aí nós temos essa... E quando você junta o dom, né? A sede que você tem de conhecimento e consegue aplicar, viver sobre isso, é um brilho que dá em torno da pessoa. Não é verdade? Acho que sim. Mas é verdade, é verdade. E é esse brilho que encanta, esse brilho que envolve, esse brilho que faz despertar nas outras pessoas o mesmo desejo, né? Então a gente para pensar, Liane, que uma jornada sua, uma jornada que começou há alguns bons anos atrás. E você falou sobre fazer curso todo ano, eu fiquei rindo. Porque quando a gente ama o que faz, buscar aperfeiçoamento é uma alegria fazer isso. É um alimento. É um alimento. Eu fiquei rindo porque porque eu sou assim também. A gente não para nunca, né? Está sempre se retroalimentando daquilo que você ama, né? A Dana às vezes briga comigo, que a gente sai de férias, eu levo livros de teologia, né, para ler. Mamãe vai ler livro de teologia nas suas... um outro livro. Vai ler outra coisa. Outro tema. É porque a gente ama o negócio, é difícil isso, né? Com a pandemia, eu estava lá de madrugada fazendo curso e eu consegui, assim, há anos atrás, o meu curso de graduação, de pós-graduação, eu fiz há bastante tempo, mas eu fiz numa das melhores faculdades que eu acredito que exista no Brasil, que é a PUC-Rio. E foi uma bolsa que eu consegui através dessas irmãs. Olha isso! Né? Porque bancar um curso na PUC não é pouca coisa, não, né? E eu consegui essa bolsa através da igreja para fazer essa graduação. Há alguns anos, bons anos atrás. E na pandemia eu estava fazendo curso, estudando, e eu fiz um outro curso pela PUC. Aí a Verinha falou, Liliane, eu queria que o Cordeiro, Vera é uma mulher, uma senhora empresária, né? Assim como Leonora e outras mulheres de Garra aí de Cordeiro. E ela falou para mim, eu queria... Que pena que você está numa cidade tão pequena como Cordeiro, né? E Cordeiro é uma cidade conservadora, né? Às vezes você não consegue uma determinada projeção porque você não traz um sobrenome, porque você não se basta enquanto profissional. Existe um arcabouço de outros valores que precisam ser expostos ou estar... contidos no seu histórico para você ser tão boa, né? Mas isso não me incomoda em nada, né? Porque eu me reconheço, graças a Deus, e tenho assim um bom reconhecimento de pessoas especiais que valorizam e investem naquilo que eu me proponho a fazer e que eu amo fazer e que me põe de pé, né? Não é só oração, não é só Deus, Deus é em primeiro lugar,
mas o trabalho é uma inspiração divina para mim. Ele mas me põe de pé. Graças a Deus por isso. A Bíblia diz que o trabalho dignifica o homem, né? E aquilo que nós estamos falando aqui, como quando você faz o que você ama, você fica empolgado. Sim, sim. Né? Não é só um ideal, né? Nossa, eu falo isso porque eu faço o que eu amo. Sim. Eu faço o que eu amo, e aí quando você faz o que ama, não quer dizer que você não fica cansado. Fica. Cansa, lógico. Né? Não tem como, somos seres humanos, não tem como, mas quando você faz o que ama, isso salta, isso é nítido aos olhos de todos, né? Sim. E você falou uma coisa aí que afetou muito e afetou diretamente a educação, que foi uma correria surreal, foi um tal de comprar celular. Eu mesmo tive que comprar um celular por causa disso. Computador. Sim. Eu tive que comprar porque a pandemia chegou, você citou a pandemia, e foi aquele corre-corre para tudo quanto é lado, e a Dana descobriu que o celular dela não comportaria o que ela tinha que fazer pela mídia social. Sim. E aí? O que você viveu naquela época? O que você está vivendo agora, pós-pandemia, em relação à educação? Quais foram os desafios da pandemia e quais os desafios agora, pós-pandemia? Eu acho que o maior desafio, no meu ponto de vista, em relação à pandemia, foi a surpresa, né? A chegada da pandemia, a forma com que tudo aconteceu. Eu lembro que eu estava na escola trabalhando e no outro dia, assim como tantas outras pessoas, para tudo, né? E você não sabe direito o que está acontecendo. Então, brusca, né? Brusca. E que ninguém se preparou para isso, ninguém tinha um direcionamento nesse sentido. A última né? pandemia registrada pela história foi em 1920, há 100 anos. Ninguém que está vivo hoje, pelo menos no mercado de trabalho, né, presenciou um negócio desse. Eu vi uma pesquisa de pessoas que passaram pela febre amarela, né, e outras, a malária e outras coisas, falando de como a pandemia do coronavírus foi assim muito mais impactante, né? A escola mesmo, enfim, todos nós sofremos muito com a pandemia, não só pelo isolamento, em função do isolamento, mas pelo inesperado, né? E a pandemia trouxe para todos nós esse olhar muito claro de que a gente não tem domínio de nada, né? Absolutamente. Nós somos extremamente vulneráveis e estamos sujeitos a todas as intempéries que a vida pode proporcionar, que o mundo pode proporcionar. Então, para a educação, as escolas se reinventaram, os professores se reinventaram, não foi fácil, foi extremamente cansativo, porque como é que eu tenho que dar conta de algo que os nossos alunos sabem mexer, eles são filhos da tecnologia. Eles são nativos, né? Eles são nativos. Eles dão conta disso, mas tinham professores, realidade de professores que não abriam um computador, que não ligavam um computador. Sim. E de repente eu tenho que planejar, eu tenho que dar uma aula, eu tenho que falar para o pai ouvindo em casa, a família está acompanhando, isso, né? Meu Deus então do céu. Eu estou pronto para isso. Então teve gente que teve síndrome do pânico, teve gente que tirou licença, teve gente que adoeceu. Vários contextos que marcaram. Tem gente que está doente, né? Tanto para professores, tanto para pais, tanto para alunos, foi algo que marca um novo processo histórico, tanto para a educação como para o mundo. É verdade. Né? É o que nós estamos falando, né? Isso iria acontecer. Os críticos à educação à distância tiveram que se curvar diante disso. Sim. Né? A pandemia foi um acelerador de processos. O que nós estamos falando aqui iria acontecer há algum tempo. Uma educação mais robusta à distância,
alguma coisa assim. Só que com a pandemia, tudo isso foi acelerado. Sim. E aquilo que você colocou, né? O novo nos causa muita insegurança, Sim. muito pânico. E aí agora, como ministrar uma aula à distância em uma tela com professores que nunca faziam, não tinham o costume de pegar uma mídia social, né? E sem muito tempo para esse ensaio, Não né? tinha, Você tinha que... não tinha ensaio, né? Uhum. Como nós conversamos aqui em off. Meet, o que é Meet? Conforme, né? Sim. E como nós conversamos aqui na Zoom. Zoom em off, um domingo eu estava na igreja com 100 pessoas sentadas ali nos bancos, no outro domingo eu tinha um celularzinho na minha frente. A gente não sabia o que ia fazer. Do outro lado. Sim. Como que ia interagir com esse povo, como que eu ia apacentar o povo da igreja, meu Deus do céu, olha que coisa. E nós vivemos isso tudo, e é lógico, como nós falamos agora, não tem como voltar. Não. Né? É o antes pandemia e o pós-pandemia. Sim. Não tem essa. Assim como Jesus dividiu a história, nós estamos vivendo um tempo agora, lógico que não é na proporção do Senhor, que o Senhor, né, não se compara, mas hoje nós estamos vendo, não, porque depois da pandemia, não, porque antes da pandemia. Hoje o papo é esse. Sim. Né? E aí a educação teve sim essa virada tão brusca, tão pesada, uma ruptura, na verdade. Sim, há uma fenda aí, né? Sim, uma fenda muito grande. Mas e pensando na educação, você quer falar? Pensando na educação, vamos ver, porque tem muitos comentários para a Liliane. Tem, ó, Olha que só. bom. Bons comentários de Amém. pessoas que reconhecem o seu trabalho. Amém, amém. Ó, Ivanilce, lá do Paulo César, não é? Sim. Boa noite, é a minha amada amiga Liliane Alves. Flávia está dizendo boa noite a todos. Boa noite, Flavinha. Um beijo no coração. Boa noite, Flávia. Cris Lima, boa noite, irmã. Cris Lima, É minha irmã. sua irmã mesmo? Boa noite. Sim. Mary Cristiane Silva, boa noite, prima. Que orgulho. Oh, que bom. Sabrina Ribeiro Gil, Oh, que bom. Sabrina Almeida, pessoa e profissional maravilhosa. Amém. Beijo, Sabrina. Beijo. Alexandre Gonçalves também tá juntinho de nós aqui. Alfredo Valeu, Xandão. Alves, orgulhoso de ter uma irmã como você. Ai, Te amo, que Deus te abençoe, hoje e sempre. Você é especial para mim. Uhum. Cris Lima, minha irmã é show. Elizabeth Fagundes, boa noite, educadora admirável. Parabéns, Liliane. ai, que bom. Maria Luísa da Silva, que orgulho, querida sobrinha. Júlio Henrique, nem sei quem é. Ótimo programa. Olha ele lá. Miriam Figueira também. Mary tá arrasando, prima. Monique Pires, Liliane ama o que faz e consegue demonstrar isso no seu trabalho. Que bom. Sobrinha, força, fé e coragem, Maria Luísa. Gilson Tomás, boa noite, Gilson. Ô, Gilson, boa noite, meu Bela irmão. iniciativa, um bate-papo com uma pessoa da educação. É disso que nós precisamos. Legal, legal. Rejane Márcia, Liliane, adoro ela. Bruna Cavalheiro, ótima iniciativa. Ai, Que bacana. E aí? Que bom, que bom. A gente fica feliz, né? Mas voltando à questão da pandemia, então esse antes todo mundo pega de surpresa. E pós-pandemia, aí vem essa questão do novo normal. Não tem nada de novo normal, né? Não. É novo normal Nunca. né? Na verdade, nós já falamos aqui, né? Normal, não saiu ninguém da pandemia. Ninguém da pandemia. Né? De jeito Ninguém algum. saiu normal da pandemia. Todos nós estamos com probleminha depois da E pandemia. grandes aprendizados, né? Muitos aprendizados. E o que eu sinto agora é a corrida feroz para se recuperar 2 anos. O excesso de cobrança, o cansaço, tudo parece que um dia a gente sabe que pela ciência que não tem mais 24 horas, a gente trabalha, e as situações
relativas ao processo ensino-aprendizagem, elas se tornaram muito mais complexas, porque você tem um aluno que estava lá no 7º ano, hoje ele está no 1º ano, a primeira série do ensino médio. Ele queimou lá o 8º, 9º e está lá no ensino médio. Como que ele está chegando? Nossa. O que ele vivenciou? O aluno está lá online. Eu tenho uma experiência de 18 anos como professora universitária, né, no CEDERJ, e tem os seus prós. O ensino online é de grande importância, mas a gente precisa de um nível de maturidade muito grande para lidar com essa rotina. Sim. Né? É disciplina. E um adolescente, uma criança no processo de alfabetização, como é que você dá conta? Nada é impossível, mas gente, eu acredito muito que gente precisa estar com gente, da pedagogia do afeto, dessas interações que nos humanizam muito mais. Então, você tem esse salto desses alunos que estão chegando ao ensino médio e estão reaprendendo a conviver, a respeitar limites, a falar, a expor suas ideias e opiniões, reorganizar seus sentimentos. Então, a escola está sobrecarregada, porque o aluno traz também seus pais com as suas histórias, com as suas demandas, com as suas dúvidas e as suas necessidades. Então, a gente tem assim, como é que a gente vai dar conta disso tudo se a gente também tem as nossas histórias, as nossas perdas, as nossas dores, né, enquanto profissionais? Exatamente, perfeitamente. É interessante, né, Eliana, você pode até testificar isso ou não, muitas crianças, adolescentes que entraram em um casulo nesse período, né, acabaram até se escondendo atrás de uma máscara, né? É curioso isso, né? Coloca aquela máscara como aquela criança que coloca óculos escuros para ninguém ver, né? Ela coloca aquela máscara para se esconder. A gente viu um pouquinho disso acontecendo. Eu penso isso no nível de escola, esse convívio que foi abruptamente cortado, né? Como restabelecer isso de uma forma pacífica? Porque fica difícil, né? É um processo, né? É um processo. A gente vê assim, algumas pessoas cobrando muito da escola, mas as pessoas precisam entender que o professor sempre foi um ser desafiador e desafiado, né? Porque ele não contra 37, contra 20, 150, não é contra, mas a favor de, né? Sim. A favor, mas ele também ele passou também pela pandemia. Eu também faço parte dessa história de pandemia. Caramba, olha, nem fala. Né? Então, eu acredito sempre que a pedagogia do afeto e do diálogo, elas são primordiais. A escuta é muito importante. Hoje nós vivemos um tempo em que o olhar, o ver, você não lê uma revista, você folheia a revista, né? Você olha lá a revista, né? Exato. Então, as pessoas não querem mais dialogar. Parece que é perda de tempo. Quando o grande desafio da escola, o grande desafio desse professor que não está contra, ele está a favor, é fazer pensar, e fazer pensar você faz através do processo dialógico, né? Das provocações, das discussões, do debate. Eu me reportei agora na minha fala do professor Henrique Júlio. O Henrique foi meu professor de história. E eu lembro que a gente fazia assim debates, tinha muito debate, júri simulado, a gente colocava as nossas ideias, as nossas opiniões. A gente consegue ver isso acontecendo nas nossas salas de aula hoje? Não. Eles não querem discutir, eles não sabem fazer isso. Conversam, né? E hoje eles carregam opiniões formadas. Sim, que a mídia está construindo para eles, né? E não estão abertos a dialogar. Sim. Eu acho isso e é isso. Não querem ver um outro lado, um outro parecer. Né? Sim. Na verdade, a sociedade está assim, né? Sim.
Eu tenho a donos dos minha saberes. opinião e é essa que prevalece e essa que E na importa. verdade foi a opinião que ele herdou de alguém, né? Sim. Porque hoje nós não existe, Não. nós não temos um conhecimento não seria a palavra, mas nós não temos um pensar autônomo. Não, esse pensar, ele vem carregado Vem. de outras informações que Isso a aí. mídia vem vinculando e te alimentando dessas pseudo-verdades, Sim, né? é isso aí. Então, o pensar autônomo, ou seja, eu vou criar o meu pensamento, eu vou buscar. Não existe isso mais. Né? Então, nós estamos vivendo de fato isso aí. Quando você para a pensar, como você falou, uma frase que eu praticamente trago muito para mim, ensino muito isso. Gente precisa de gente. Gente precisa de gente para ser gente. Se humanizar. Porque Sim. senão, né, a gente vai se tornando cada vez mais distante da realidade. Quando nós pensamos nisso, eu penso, aí como pastor, eu penso em igreja, né? A igreja ela não tem um fim em si mesmo, ou ela não tem um fim na sua religião, ou na sua religiosidade, ou nos seus dogmas, ou nas suas liturgias. Igreja tem a ver com gente. Quando você tira a humanidade de uma liturgia, de um culto, de uma homilia, seja lá o nome dado, você esvaziou esse local. Porque a religião só existe por causa das pessoas. Assim como a escola existe para as pessoas. É né? isso. A escola vai fazer o quê? O desafio educar é esse, porque eu não vou devolver um produto, mas eu vou educar para a cidadania, para o exercício de direitos, de valores, de deveres. Isso né? aí. Para a vida. Esse ser estava na sociedade, ele vem para a escola e eu Perfeito. devolvo esse indivíduo. Então aí vem o papel do professor, quem eu sou enquanto profissional, quais são os meus valores, o que eu compartilho com os meus alunos, de que eu me alimento para poder levar para esses alunos, para semear. Né? Como que está esse terreno aí onde eu estou semeando? Quem é esse aluno? Qual é a história dele? Qual o contexto familiar? Porque hoje, principalmente nas escolas privadas, é desafiador você lidar com as crianças em meio a eu estou pagando. Quando na escola pública você está pagando também. Sim. E não está pagando pouco, Não. porque é o salário de todo mundo que está ali, né? Então, você são essas, vira castigo, né? Eu vou te colocar na escola pública. Fato. Não é porque ela é ruim, ela não presta, o professor que está lá não é bom. Como que funciona isso, né? Então, os apelos que são feitos, a forma de se colocar para os filhos, para as pessoas de um modo geral, para a comunidade. Quem é esse profissional? O valor que tem a educação para a construção de uma sociedade. Eu estava vendo, eu não vejo TV aberta, muito difícil. Eu assisti jornal, desde a pandemia, porque o psicológico da gente acabou com as informações da mídia. Nós também estamos né? A gente também não vê mais não. Não vejo. Mas não. eu vi rapidamente o jornal, acho que foi o Jornal Nacional, que uma mulher, uma pianista, uma croata, ela sentou e tocou o piano ali depois de ter a casa bombardeada, né? Bem próximo da casa dela. Então, é cultural, a luta daquele povo, os valores que eles sustentam, né? E que a gente vê que é tão distorcido no nosso país, né? A falta de amor à pátria, de civismo, eu amo esse país e eu preciso oferecer o melhor possível em termos de educação, desde a política, né? Os políticos, até a sala de aula. Liliana, você falou uma coisa que eu sempre falo sobre isso, já falei aqui no podcast. Eu fico admirado, mesmo. Isso você vê em filmes, você vê em documentários. Americanos, em muitos casos, com a bandeira dos Estados Unidos na sala de casa. Sim.
Civismo, patriotismo. Quando não está na sala de casa, está na porta. Tem uma bandeira na porta da casa. Meu Deus do céu! Né? Por que a gente não tem isso? Por que a gente não ama a nossa pátria, não luta, não sonha por um futuro melhor, não trabalha para isso? Né? A gente não... Por que isso não está dentro de nós? Né? Porque foi feito todo um processo de desconstrução mesmo da nossa cultura, da nossa identidade. Perfeito. Quando na isso. época do... A época não, né? Porque até hoje existe a questão de escravos e no nível amplo, né? Quando havia aquele contrabando todo de escravos e eles chegavam num determinado local, a identidade dessas pessoas era retirada. Então, o brasileiro, a nossa sociedade é uma sociedade de uma diversidade enorme, de miscigenação muito grande, mas sem uma identidade construída. Quem nós somos enquanto brasileiros, né? Sim. Esse amor à pátria, esse senso de que essa terra é boa, é bonita, esse né? senso de pertencimento. Exatamente, de pertencimento. Isso aí. Eu sou brasileira, eu quero ir para Portugal, problema tem em qualquer lugar, né? Onde tem gente tem problema, mas a questão é, essa pátria aqui é boa, é um lugar bom para se viver, a nossa cordeira é um lugar bom para se viver. Isso aí. Mas como a gente cuida dessa cordeira, como nós cuidamos desse país, sem investir em educação de qualidade. É a base. Tem um pensador, dentre outros, né, que eles falam que nós temos um país diversificado, mas nós estamos cuidando do país como se nós fôssemos adversários. Exatamente. É fato. Por termos a tendência de colocar tudo como adversário, a gente acaba que a nossa barreira é o ponto A. Então a gente fica engasgado, andando... E é interessante isso, Henrique, por quê? Eu acho que cabe muito uma reflexão aqui, esse ano de eleição. Quanto mais fragmentado o povo tiver, melhor. Sim, poder, manipula-se. Sim. Então é melhor a gente manter o povo fragmentado, lado A, lado B, lado C, sei lá quem. Por quê? Porque é fácil você manipular menores os grupos. E os grupos, Sim. Quando se unem, muito mais forte. Força. Não é? E aí eu tenho falado tanto sobre isso. Eu já falei isso em outro podcast, eu acho. Vou falar de novo, né? Não custa nada. Vale a pena. Né? Vale a pena. Nós vivemos um tempo, vou pegar agora, tá? Na verdade, o Brasil é muito novo. Falei sobre isso na quarta-feira na igreja. O Brasil tem 500 anos. O Brasil é um menino. Perto de uma Inglaterra, né? Não é? O que é o Brasil? 500 anos. Somos bebês. A nossa democracia é nova. Nós estamos aprendendo lado esquerdo e lado direito da política hoje. Porque até 4, 5 anos atrás a gente não tinha isso. Nós estamos aprendendo a votar, a pensar política. Nós somos... Só que o nosso povo ainda está brigando por políticos. Nós estamos achando que o político é igual quase que um time de futebol. O meu ganhou, o seu perdeu. E o meu ganhou para eu ganhar o quê? Isso. Não é para nós ganharmos, o meu ganhou para eu ganhar o quê? Isso aí. E aí, nós esquecemos de uma coisa primária. Como você, como um profissional que já trabalhou e tem trabalhado, né, em algumas escolas, você está lá para dar resultado. Sim, sim. Você não está lá para ocupar uma cadeira. Você está lá para... Alguém espera alguma coisa da Liliane. Sim. Por que a nível federal, estadual e municipal o povo não espera? Político está lá para dar resultado. Sim. Assim como você tem que dar resultado, assim como eu tenho que dar resultado, como a sociedade tem que dar resultado. E por que o político não? Porque nós não fomos educados para ter essa visão, né? É isso. Para que as pessoas assumam uma postura. Isso. Eu não vou votar no fulano porque eu preciso de um cargo no lugar tal.
mas para minha comunidade estar melhor assessorada, para que direitos sejam garantidos ou pelo menos reconhecidos, Sim. né? Para que haja um empoderamento de massa, não existe isso. Não. Existem os interesses pessoais. Pessoais, e aí é lógico que, como nós estamos falando, é tudo muito bem arquitetado, né? Tudo. É tudo. É como o Henrique colocou, fragmentar é mais fácil, é melhor. Sim, é estratégico, né? Ser adversário. Diversidade e adversário São são coisas diferentes. coisas diferentes, são Sim, coisas diferentes. sim, Mas sim. é melhor a gente criar, né, adversários, porque as brigas são menores e fica fácil. E na Arte da Guerra, o livro de... Eu sou péssima para nomes, né? Mas o livro... Sun Tzu, né? Sun Tzu, né? É por É aí. mais né? ou menos mais ou menos isso. isso, né? Então, na Arte da Guerra, a gente vê isso. Quando você... o poder... Né, de liderar, de manipular, né? Então parece não é, nós somos um tanto quanto marionetes sendo manipulados, É né? isso aí. E fazer pensar é justamente romper com isso, que é o grande desafio do professor, desafio. né? O que você pensa sobre isso? Como você vê isso? Mas isso não acontece sem o diálogo. Não é frio. Educar não é um papel, não é um número, não é um resultado numérico quantitativo. Tem a ver com gente. Tem a ver com gente, tem a ver com mudança de postura. Isso. Eu me lembro que assim que eu comecei minha primeira escola, que foi na zona rural, e as crianças tinham aquela época de lavoura, de colher café, e eu pensava assim, eu sempre gostei de fazer diferente, não gostava de trabalhar igual a todo mundo, não. Eu fui criando a minha metodologia e hoje, até a nível de consultório, eu me permito criar as minhas formas de trabalho, de conduzir o trabalho com as minhas crianças, uma vez que não é aleatoriamente, mas que eu consiga ver resultados no processo. Sim. E vamos alfabetizar essas crianças aí colhendo café. E foi a primeira palavra que eu trabalhei com eles foi café, né? E daí a gente introduzir pedagogia de projetos, como é que é o café, o que é o café para você, qual a importância. E foi muito Puxa, café. olha só que e tema. foi muito café. Imagino. E acredito que a gente, mas muito diálogo, colocar essas crianças para falarem, né? Para expor a visão, o olhar delas diante do mundo, naquela realidade que eles tinham, que era meramente colher o café. Verdade. Né? E o papel do professor é esse, eu acho que é desvelar. Né? Boa. É abrir possibilidades, ampliar possibilidades. Clarificar, né? Clarificar. Isso aí. Né? Verdade. Acho que é por aí. Então, vamos lá. Não vamos definir, porque definir a gente está reduzindo essa palavra. Né? Não vamos reduzir. Mas o que é educação? Se a gente for falar de teórico, é segundo Piaget, segundo Freud, segundo, vamos pegar todos, desde a psicologia até os educadores modernos, nós vamos ter vários conceitos, né? Mas educar é um ato libertador, né? Educar é um ato de você possibilitar novos caminhos, assim como o pedagogo é aquele que conduz, né? Você conduzir a um futuro, uma proposta, uma forma de interagir, conviver. Educar é dar dignidade. Ótimo. Né? isso. Educar é você dizer que você... nem é dizer não, né? É você empoderar o outro do seu melhor. Né? É um processo de empoderamento mesmo. Vamos lá, não sei se eu vou contribuir com isso, mas é gerar um indivíduo. Sim. É deixar ele dono de si. Sim. Não é? Autônomo, divino, essa é a palavra. Autônomo. Esta é a palavra. Essa aí é a palavra, autônomo. né? Quando a Unirio, façam CEDERJ que vocês não vão se arrepender, porque o material é ótimo. Dentro do curso de pedagogia, quando você
estuda, vê lá a história de educação dos pensadores, o modernismo, toda os movimentos de vanguarda pela educação, a gente vê que a educação é um processo de libertação. É isso aí. Né? E para esse processo acontecer, você precisa ser autônomo, você precisa desenvolver essa capacidade de ver. Esse pensamento autônomo. Sim, né? ver através da escuta, da visão, através do seu pensamento que vai sendo remodelado a cada desafio enfrentado. Né? E quem não vê, quem não escuta. E quem tem deficiência, então não aprende sim. Aprende. Claro que aprende. Lógico que aprende. Henrique quer falar, gente. Henrique é a voz da consciência ali, ó. Sim. Então, você é uma pessoa com deficiência, vamos falar sobre isso depois. Vamos. Que a situação do ensino é tão... a educação é tão interessante que os imperadores, a primeira coisa desde criança que era aplicado a eles era o ensino, para que eles tivessem a total consciência de quais escolhas seriam melhor para o seu povo. Sim. A liberdade de ter a escolha certa. Sim. E isso é uma coisa muito forte, porque às vezes você não tem liberdade para ter a escolha certa. Fato. Só te impõe a coisa errada e você tem que escolher. O ruim e o menos pior, né? É tipo isso, o ruim e o menos pior, né? São essas escolhas que nós temos. Tem alguns comentários aqui que eu vou ler agora. Tem, ó. São bons. Glória, bons. Nada bombástico ainda, Liliane. Você é fantástica. Flávia Diniz está falando, igreja que realmente faz a diferença na sociedade. Parabéns por trazer essa ótima profissional. Gilson Tomás, nosso presidente da Câmara de Vereadores está assistindo. Opa! Que bom, bem-vindo. Pablo Sérgio, bem-vindo. Legal, muito bom tê-lo aqui conosco. Muito Solange bom. Peixoto também, beijo Solange. Vilma Rodrigues, outro beijo, tia Vilma. Miriam Figueira, que visão maravilhosa de educação. Olha aí, que legal. E Gilson Tomás fez um comentário sobre a política. O problema da política hoje é que estamos idolatrando os candidatos e esquecendo da função social de cada um deles em todas as esferas. Muito bom. Excelente comentário, Gilson. Excelente, Um abraço. muito bom, é isso aí. A Aline Gonçalves chegou aqui também. Pode deixar seu comentário, sua pergunta, que Liliane responde. Vamos tentar. Mas, Liliane, é isso aí, educação é muito mais amplo, por isso que eu não queria definir. Não, a educação é tão amplo, né? E é tão gostoso falar sobre isso. Mas, em off, você falou uma coisa que eu não tinha me atentado. Eu tinha me atentado quando eu olhava para mim, então isso era fato, né? Quando você olhava para mim. Pessoas com deficiência. Como é que é isso? Como que... Enfim, fala um pouquinho sobre isso pra gente. Minha paixão. Eu tenho paixões, né? Dentro da educação eu tenho várias paixões. E quando eu assumi a minha segunda matrícula no estado, ela foi um concurso específico que aqui em Cordeiro, só quem passou foi eu. Olha aí. Né, no estado. Mas em Cordeiro, né, quando eu fiz esse concurso que eu passei, eu não consegui uma escola em Cordeiro que quisesse montar uma turma de educação especial. Olha isso. Então eu fui buscar em Bom Jardim uma classe especial para que eu pudesse trabalhar no estado, porque Cordeiro não tinha nenhuma. E recebi o apoio da Regina Barros, que me recebeu assim maravilhosamente bem, lá no CIEP 322. Depois eu até recebi o título de cidadão bojardinense. Foi uma experiência de 12 anos maravilhosa que eu tive lá. E lá eu comecei eu tinha uma especialização em educação especial, mas para deficientes intelectuais, e eu ganhei uma classe especial de pessoas surdas, não sabia nada de surdo. Aí eu falei, Regina, eu preciso estudar, eu preciso entender isso, como é que essas crianças aprendem, como eu vou lidar com isso. E eu fui para o INE, Instituto Nacional, né,
de surdos estudar, fazer um curso lá. Então eu fiz um curso de 6 meses para surdo-cegueira. Mas que desafio! Me Nossa. embrenhei e fui me encantando, né? Como que eles aprendem, né? Como que eles formam significado, o que é significado e o que é significante. Então eu comecei a me especializar e me tornei meio discípula de Vygotsky, que eu amo, é um teórico assim maravilhoso. E a partir dali eu me embrenhei na causa da educação inclusiva. Trabalhei lá não fiquei muitos anos trabalhando com a classe especial, porque eu iniciei o processo de inclusão dessas crianças em turmas regulares, até posteriormente inseri-los no mercado de trabalho. Foi um trabalho muito legal que foi desenvolvido lá, né, com essas crianças. Depois eu assumi a coordenação pedagógica, depois a direção, e trabalhei 12 anos lá, e depois vim para o CEP de Monerá, e depois vim para Cordeiro, e hoje eu coordeno, junto com a Eliana Júlio, que é a minha parceira lá no NAPES, o núcleo de especializados de educação especial no estado, né? Muito bom. Que abrange Macu, Cordeiro, Cantagalo, Bom Jardim, São Sebastião do Alto, Trajano, que a gente está lá avaliando as crianças, fazendo as solicitações para garantir, ou pelo menos buscar proporcionar a essas crianças condições de acesso permanente na rede regular de ensino pública estadual. Então, coisa linda. Agora, como identificar, assim, lógico que existem situações que são visíveis. Sim. Como identificar uma pessoa, uma criança que tem transtorno no aprendizado, assim? Nem sempre isso vai ser visível, como você bem disse, né? Então, esse visível que eu digo aqui até a questão da cegueira mesmo, como você colocou. Tem deficiências que são claras, visíveis, né? Eu sou cego. Aparente, eu a palavra tenho, é essa. ótimo. Física você percebe logo. Agora, aquela criança que tem um TDAH, que ela tem, porque o TDAH e TOD e outras questões, elas não são consideradas deficiências, né? Transtornos, mas a deficiência ela é física, né? Visual, auditiva ou intelectual. E entra aí dentro o autismo, né? Que de repente parece que brotou autista de tudo quanto é lado e pessoas altamente capacitadas para lidar com eles. E o processo não é bem assim, né? Ótimo, fala um pouquinho sobre isso é muito importante. Como eu posso explicar? O autismo, ele tem muito a ver, a literatura lá nos mostra que é uma deficiência, hoje considerada como deficiência, genética, não é? E quem é autista, ele é autista, ele não vai deixar de ser. Esse grau 1, 2, 3, ele pode diminuir, né? Mas essa criança não vai deixar de ser autista. E tem uma prevalecência muito maior em meninos que em meninas, porque as meninas, em geral, autistas, existe uma confusão com a deficiência intelectual, ou a deficiência intelectual acaba sendo preponderante, se sobressaindo muito mais que o próprio autismo nessa criança. E existem padrões, mas o autista, ele tem uma identidade própria. Você não tem autistas iguais, com mesmos padrões e modelagem. Eles têm uma identidade mesmo, né? Não é todos eles que têm a mesma estereotipia, não são todos eles que têm um movimento estereotipado, nem todos têm ecolalia. Então, cada um é um, e ele tem um padrão, que esse padrão, se você for pesquisar lá na raiz familiar, alguém tem, esse pai tem, algum tio, alguém dessa família é autista, né? E eles são, como a gente estava falando antes, a questão de não mais portadores de necessidades especiais, mas PCDs.
Porque antes da deficiência, antes do CID, antes do laudo, eu vejo a pessoa. Eles não deixam de ser pessoas. Ótimo, Por isso, a questão ótimo, da proposta de educação inclusiva, nós precisamos aprender a viver e a Ótimo. conviver com a diversidade. Uhum. Nós precisamos aceitar que o outro aprende num outro ritmo, de uma outra forma. E isso aí é um grande desafio. É um desafio enorme, porque nós temos as dores, o luto das famílias que têm uma dificuldade muitas vezes enorme de aceitar essa criança. Não é porque eu não amo, mas é porque eu me preparei para um filho perfeito, como a mãe que tem um filho de usuário de drogas também sofre o luto porque não se preparou por aquele filho. Sim, né? claro. Todos nós idealizamos um modelo padrão apresentável, né? Todos nós queremos o belo, o formato, né, que a sociedade impõe Claro. para a gente, Sim, né? sim. Então, incluir quando a gente não é não- só a pessoa com deficiência, é o negro, é a mulher, Claro. a inclusão é social. E uma criança autista, ela tem um mundo dela que tem que ser respeitado, ela é um ser humano, tal, mas aí nós temos o pai, a mãe que, como você muito bem colocou, esperava o ideal para a sociedade. E às vezes o pai e a mãe não sabem lidar muito bem com isso. Quais dicas que você daria para um pai, uma mãe que está vivendo isso hoje, né? A família, né? Que está Aceite seu filho, ame intensamente, não o prive de nada, porque parece que É uma tendência privar, né? mais e não apareceram mais. É porque desde a Declaração de Salamanca, que criou todo um marco mundial para a educação inclusiva, foram se traçando leis e desenvolvendo meios para que essas crianças, ou melhor, para aquilo que a Constituição preconiza, se fizesse valer. Educação enquanto um direito para todos, de todos. Então, eles estavam segregados, ou muitas vezes integrados, porém não inclusos. Porque acontece muito disso, né? A mãe, talvez, por não cumprir com tudo aquilo que a sociedade espera, como você muito bem colocou, né? Às vezes ela priva o seu filho de estar em ambientes, em locais, porque ele não está dentro do padrão, porque ele vai se comportar de um jeito, o jeito dele. Sim, que ele tem todo um padrão comportamental diferenciado, né? Mas como é que eu aprendo a lidar com a diferença se essa diferença está isolada? Então, é isso aí. Né? Porque é lógico que a mãe e o pai, eles estão ali com a proteção. Sim, cria-se uma rede ali de uma proteção. proteção. O meu filho, eu não quero que passe por constrangimento, eu não Isso. quero que ele vá à escola, mas não vai à festinha de formatura, não, né? E o sofrimento também, ele vai além da questão da aceitação, porque o pai não quer ver o filho ser excluído da festinha do aniversário, né? Das interações sociais que muitas vezes essa criança é privada, né? Os professores mediadores contribuem para isso também. Eu não gosto desse termo, Júlio, mediadores. Eu acredito piamente a literatura, alguns autores, porque cada profissional defende uma corrente teórica. Eu defendo a corrente que me traz uma segurança e uma certeza de que todos mediam o processo de ensino-aprendizagem. A merendeira, a pessoa que está na limpeza. Então, não existe o mediador. Existe o apoio e o monitor. Quem é um apoio? Eu tenho uma deficiência física, eu preciso de um apoio. Eu tenho uma deficiência visual, eu preciso do ledor. Eu tenho uma deficiência auditiva, eu preciso de um apoio, ou seja, uma compensação para aquilo que me falta e que não precisa ser eternizado, porque a proposta de educação inclusiva, ela é um tema transversal, que vai desde a educação infantil e para a vida, para a sociedade. A capacitação dos professores tem que ser como um todo, não para um mediador.
mediador específico. Não, eu ofereço aqui em Cordeiro e está aberto, tá, gente? A matrícula para o curso de monitoria e apoio, mas a gente vê a contratação de mediadores. E o professor faz o quê quando ele está dando aula? Ele não media, não? E aí, essa criança, ela é uma exclusividade de alguém que está com ela? Não. A partir do momento que o aluno faz a matrícula na escola, ele é aluno da escola. Ele não é um aluno de um apoio de um mediador, de uma pessoa à parte. Ele está na escola, ele está na sociedade. Então, esse cuidado que a gente... eu falo que santo de casa não faz milagre, né? Eu dou curso para um monte de lugar, né? De município e tal, mas Cordeiro não dou. Só no particular. Fica a dica. Só lá no particular. Então, a gente vê assim a necessidade do professor ser empoderado desse processo de aceitação. Sim. Porque eu não sei o que eles falam o tempo todo, eu não sei trabalhar, Liliane. A gente não sabe, a gente não aprendeu isso. E ninguém nasceu sabendo mesmo. É fácil, a gente está dizendo aqui que é muito simples. Não é. Mas não o conhecimento está aí, não é? A preparação está aí. Exatamente. Tá aí. Há que se investir na formação desse profissional de forma ampla, para lidar não só com o aluno que veio, porque às vezes ele é até um autista, né, mas com outras expertises. Sim, e a gente vem estudando muito a questão das altas habilidades, porque hoje também se vê as altas habilidades, não é a superdotação, não é que aquela pessoa, aquele sujeito, ele domine todas as áreas, mas um jogador de futebol, Pelé, ele é uma pessoa que tem altas habilidades, movimentos sinestésicos perfeitos, o Neymar e sei lá mais quem, né, que eu não gosto de futebol. Mas é uma inteligência específica. Isso aí. E que o professor precisa poder identificar. Descobrir, né? E isso todos têm. Todos temos. Todos temos uma inteligência prevalecente. Todos temos todas. Então mas a esperança uma vai para mim. prevalecer. Né? Então a esperança. Para todos. Deus é bom. Não Deus é? é bom, Não né? é? Aí quando você me diz quais dicas para observar a criança, a gente precisa conhecer as fases do desenvolvimento infantil. O que meu filho deveria estar fazendo com 1 ano que ele não faz? Quando eu estou amamentando, meu filho olha nos meus olhos, ele é um dos sinais assim mais marcantes e um dos primeiros indicadores de autismo. É o contato, a interação, o olhar, fixa os olhos da mãe, porque existe uma simbiose, uma troca muito grande na hora dessa mamada, dessa interação mãe e filho. Isso acontece? Meu filho tem atraso na fala, no desenvolvimento motor, ele fica com a cabecinha firme, né? Ele tem um hiperfoco, ele está sempre ligado num determinado ponto, numa determinada coisa, né? Aí tem gente que fala assim, eu estava vendo uma palestra de uma autista sobre autismo, e meu filho sabe tudo sobre bandeiras, ele conhece tudo sobre a história dos reinos. É uma característica, um hiperfoco, né? A criança que está ali condicionada ao mesmo padrão, né? Então, são várias dicas que a gente pode dar para a família. Olha a importância da escuta, do diálogo, da troca. E aí entra a importância do professor. Um professor bem formado, ele pode visualizar coisas na educação infantil que o próprio pai não percebeu. Esses atrasos dos marcos do desenvolvimento infantil. Ótimo. Então, ele precisa estar muito bem formado. Liliane, eu vou te falar uma coisa. Nós temos tanto para falar sobre isso, mas muita coisa. A gente vai tirar um dia no nosso podcast só com esse tema. Vamos sim. Vamos fazer outros que a gente conversou off aqui, né? De verdade, nós temos... Eu Nossa! gosto de falar. Posso fazer uma perguntinha? Pode fazer. Vai ser curtinho. Curta, então tá bom, vai lá. O que acontece, principalmente aqui no interior? Eu queria te perguntar sobre a educação como um produto de venda. Porque o que acontece? A gente consegue enxergar que existe uma diferença
diferença muito grande entre o colégio particular Aham. e o colégio público. Sendo que... Você tem um microfone aí não, né? Não tem. Sendo que são praticamente os mesmos professores. Então, me faz crer que ou a metodologia é diferente ou a dedicação do professor depende do que ele recebe. O que você acha do que a educação está se tornando? Se ela é um produto ou se ela continua sendo uma vocação? Esse cara tem cada pergunta. Esse menino é terrível, né? Ele é filho de quem? A Pessoal, os pergunta... casos. Não, faz então a pergunta aí. Não, agora eu já Eu esqueci. sempre falo. Essa é a minha deficiência. A pergunta do Henrique é o seguinte. Nós estamos num município pequeno, né? Então o pessoal de casa ouvir. Estamos num município pequeno e o mesmo professor que trabalha no público, geralmente, é o mesmo professor que trabalha no privado. E segundo a análise, a visão do Henrique, você me corrija se não foi isso, há uma dedicação diferenciada nesses ambientes. A educação virou um produto? Eu vou dar minha opinião pessoal, tá? Ele é assim, ele acaba assim. Eu acredito que a educação, ela... Hoje, por exemplo, a nível superior, você tem faculdade de 89, de 70, as pessoas querem um papel, Sim. não querem uma formação. Eu quero um papel, um certificado de alguma coisa, né? Então, nesse sentido, virou produto. Virou produto. Nesse sentido. Eu espero estar te respondendo, depois você me dá o ok. Agora, vocação, eu acho que ninguém se sustenta enquanto professor se não tiver um mínimo de paixão por gente. Se não conseguir lidar com gente, faça uma outra opção por outra coisa, porque não dá para ser. Fato. Né? E a questão da atuação do professor no público e no privado, nem sempre o professor vai ganhar mais no privado. Né? Então, eu acredito que a qualidade do trabalho ela está vinculada à qualidade da pessoa, do indivíduo. Boa. Porque o que eu sou é você, Boa. Independente do que eu recebo. Sim. Né? Se eu estou investindo em gente, eu vou investir muito bem no público, eu vou investir muito bem no privado, porque eu continuo trabalhando para gente. Isso. Né? E aí vem toda uma questão cultural. A escola pública só tem valor quando é a universidade, quando é o ensino fundamental, educação básica, ela não tem esse olhar, essa valoração que deveria ter e que no final do processo do ensino médio todo mundo quer passar para a universidade pública, né? Mas acredito que é uma construção em função do não acho legal o professor dizer que eu não estou ganhando para isso. Se eu não estou ganhando para isso, eu tenho outras opções na minha vida, né? Claro. Então, a gente foi se desvalorizando ao longo do tempo também, Perfeito, né? E existe todo um trabalho político daqueles grupos que não podem se fortalecer, Sim. né? Para ocupar seu espaço de direito. Sim. Então, eu acredito, sim, que a educação pública ou privada, ela precisa somente ser educação. Ótimo, muito bom, muito bom. Até pegando um gancho aí no Henrique, tudo se torna um produto, qualquer coisa se torna um produto, né? Qualquer coisa, depende da sua motivação, né? Depende Sim, seus valores. dos seus valores. Mas vamos lá, nós precisamos acabar Passou muito rápido. com aquele gostinho de, puxa, aquela insatisfação positiva, né? Muito bom, mas nós temos que acabar. Mas você vai voltar aqui numa outra oportunidade, vamos pegar muito sobre E não esse... vai demorar, não. Não pode demorar não, que é um tema muito bom, né? Tanto para as crianças quanto para os pais que precisam lidar com isso, como a própria igreja. Sim. Aquilo que nós falamos em off, né? Sim. Tem muita coisa que nós falamos em off aqui que vocês não fazem a mínima ideia, né? Conforme a igreja, ela precisa saber trabalhar também com esses temas, né? Com essas pessoas, com esses serizinhos, né? Esses seres humaninhos
pequenos que estão aí sendo descobertos, né? E sendo cuidados de uma forma muito linda. Que tem um potencial incrível. Que tem um potencial, nossa, não, né? Não tem como a gente mensurar. Ô, Liliana, antes da gente acabar, né, com esse gostinho, com essa satisfação positiva, como nós estamos num mês da mulher, eu quero fazer aqui 2 perguntinhas que eu fiz para todas que passaram aqui esse mês. Então, vamos lá. Tranquila. 3 palavras que te definem. 3 palavras que me definem: superação, fé e Deus sobre todas as coisas. Acho Ótimo. Que é isso. Mulher que te inspira. A calmaria da minha mãe. Acho que todas falaram. Todas falaram mãe. Minha Todas mãe falaram uma mãe. Calmaria. Que bacana, que bacana. Mas, gente, olha, esse bate-papo muito bom. Muito bom. Olha, algo assim fantástico. Nós vamos, com certeza, trazer você aqui de novo. Vamos falar mais sobre essa educação mais especializada. Nós não falamos de psicopedagogia, mais detalhes. De neuropsicopedagogia. Neuropsicopedagogia. Não podemos encerrar sem antes ela falar onde ela está atuando, né? Ela está atendendo em clínica, falar sim. sobre o trabalho dela, né? Hoje eu estou aposentando numa matrícula, mas trabalho no Inocêncio, né? No setor público, com muita qualidade. Trabalho na rede privada também. Tenho a minha empresa, né, de consultoria pedagógica. Isso aí, legal. Como que te encontra? Telefone fala tudo pra gente aí. 981578064. E o consultório é no edifício Village do Parque, ao lado ali do Supertal, sala 101. Ótimo. Fala de novo o telefone pra gente aí. 981578064. Maravilha. Né? E a gente está lá para receber psicopedagógico. Sim, psicopedagógico, pedagógico, neuropsicopedagógico, né? A gente faz um trabalho multidisciplinar com uma metodologia. A gente trabalhava, mas não trabalhava puro com as crianças autistas. Eu estou me permitindo criar minhas metodologias também. Fantástico, fantástico. Então, vamos voltar aqui para falar bem focado sobre esse tipo de trabalho. Sim. Que é muito importante para todos nós, pessoal que está nos assistindo em casa, muito importante falar sobre isso, de uma forma de auxiliar também quem está nos ouvindo, como você mesmo colocou, né? Seu filho está olhando direto, não olha direto, enfim, aquelas dicas importantíssimas para o pessoal que tem nos acompanhado aí pelas mídias sociais e pela TV também Serra Norte, né? Muito bem, quer falar alguma coisa? Quer ler alguma coisa? Quero agradecer a Liliane. Ela já sabe, né? Você é um doce, Daniela. Eu a amo. Eu também te amo. É, assim, impossível estar perto de você e não agregar conhecimento e não agregar valor. Muito obrigada. Você transmite isso o tempo todo, até em Legal. uma conversa informal. Né? Então, assim, que Deus possa estar te abençoando em todas as áreas da sua vida, te fortalecendo e que você continue essa pessoa maravilhosa que você é. Nos ensinando, nos apoiando e sempre investindo nesse profissional que precisa ver a educação com outro olhar. Amém. Eu só tenho a agradecer. Foi muito bom e eu quero estar aqui com você de novo. Eu vou guardar o convite, porque acredito eu que nós estamos num tempo de grandes semeaduras e de muitas decisões. Sim, sim, não, não. Então, o que a gente puder fazer para que o nosso sim e tudo aquilo que Deus nos ofereceu de talento sejam bem compartilhados, é nosso dever compartilhar. E eu agradeço imensamente a vocês pelo convite, por essa oportunidade e que seja bom para todos que ouviram, que participaram. Isso Muito aí, obrigada. com esse gostinho de quero mais. Né? Esse gostinho de quero mais, tenho certeza disso. O pessoal que está nos acompanhando até agora aí,
Tá falando em casa, com certeza, que pena que acabou, né? Mas fica ligado, porque nós vamos trazer Liliane novamente aqui. Vamos focar muito sobre esse tema, muito importante. Fica o nosso agradecimento. Muito obrigado por você ter aceitado, assim, de bate-pronto aí o nosso convite. Sei que você tem as suas atividades, que são inúmeras, e tirou esse tempinho da terça-feira à noite para estar conosco aqui em nossa mesa e com o pessoal que está em casa nos acompanhando. Então, você que nos ouviu, você que viu, você que está aí do outro lado, que Deus te abençoe. Saiba que há uma saída para todas as coisas. Saiba que aquela dificuldade que você está vivendo hoje, talvez com a educação do seu filho, com um problema que surgiu, com um problema que foi detectado agora, problema não é a palavra, mas as dificuldades, desafios pela frente, saiba que você não está sozinho nessa caminhada. É só você olhar para o lado com bastante delicadeza que você vai ver que o Senhor está andando com você. Basta você ter essa percepção aberta e bem suave, que você vai ver que nesse deserto da sua vida você não está caminhando sozinho. Isso é o mais importante, que nos mares dessa vida, nas tempestades dessa vida, existe um barquinho que tem te amparado. Saiba disso. Então, fique conosco. Semana que vem estaremos novamente aí, não mais com esse tema, né, mês da mulher, mas com certeza um assunto que vai de fato falar ao teu coração, também vai agregar valor à sua vida e à sua família. Nós somos a Igreja Presbiteriana Sião, aqui no município de Cordeiro. Eu sou o pastor Rodrigo Paradela e nós somos a Sião. E gente, Sião Papa Aberto. Caramba, fugiu um nome do nada, como assim? Hein? É Covid, gente, é Covid, tudo é Covid agora. Sião Papa Aberto, esse é o nosso podcast, que é feito com muito carinho, para poder chegar à tua casa, ao teu lar, para levar até você também uma paz, uma tranquilidade, sabendo que tem pessoas aqui que pensam no melhor para você também, para sua família. Deus abençoe e até semana que vem, se Deus assim permitir. Fique com Deus. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada.